Paulo Roque, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. E temos que comemorar? Olha, 34 anos do Código. É um avanço. O Brasil tem um código como nós temos, porque, não sei se você sabe, é o primeiro Código de Defesa do Consumidor do mundo. Outros países já tinham leis de defesa do consumidor, mas não um código completo como tem o Brasil, como o Brasil tomou a iniciativa. E é uma lei elogiada no mundo inteiro. Você tem ideia, como eu estava em Lisboa fazendo meu mestrado, discutia-se lá se Portugal não devia adotar um código no modelo brasileiro. Que lindo. O México, a mesma coisa. A França, a mesma coisa. Então, veja que é uma lei que o Brasil, como os franceses têm o primeiro Código Civil do mundo e se orgulham disso, o Brasil tem que se orgulhar muito de ter o seu primeiro Código de Defesa do Consumidor. Mas o que chama atenção? Nós temos uma lei de primeiro mundo. Temos sim. Mas temos um problema sério de aplicação dessa lei. E daí, por que nós temos esse problema sério? A judicialização no Brasil, para você fazer valer os direitos dos consumidores, é uma judicialização excessiva. O Brasil litiga mais em relação de consumo, que qualquer outro país do mundo. Não tem similar. O Brasil, tudo vai para a justiça. Tudo vai para a justiça no Brasil. Engraçado, eu achava que era mais Estados Unidos, Não, gente, nada disso, olha... nada disso. O Brasil tem um alto índice de litigância. Alto índice, até dados do CNJ mostram que nosso índice de litigância está um índice muito elevado. Isso mostra o seguinte, pode ter aqueles que litigam sem razão? Tem, porque nem todo mundo que propõe ação ganha. Uhum. Mas mostra também que o sistema está doente. Onde é que ele está doente? Na aplicação. Então, você, para aplicar bem uma lei, não depende só de justiça. Você depende de vários fatores. Primeiro, de uma política pública eficiente, não só na área do direito do consumidor, mas em todas as áreas. Então, o direito do consumidor que nós estamos falando precisava de uma política pública mais eficiente. Por quê? Aquele que está reiteradamente descumprindo a norma, a lei do direito do consumidor, por que ele continua descumprindo? Essa é a pergunta, porque seguramente o Estado não consegue cercar esse mau fornecedor. Que não são todos. Avanço do código é que muitos fornecedores aprenderam, se adequaram ao código e têm uma relação civilizada com o consumidor. Ponto positivo, mudou a postura de muitos fornecedores. Muitos mesmo, em vários setores. Mas você tem setores resistentes, onde não querem aplicar porque acha que é despesa, acha que eu vou ter uma vantagem aqui, mas de cada 100 contratos que eu fizer, apenas 5 vão reclamar e continua nisso. Então, como o sistema não consegue fechar a fiscalização em cima desse mau fornecedor, ele continua reincidente. Então, esse passa a ser o primeiro problema do consumidor no Brasil. O problema é da aplicação. Mas como isso é em outros países? Eu estive nos Estados Unidos para conhecer as instituições de defesa do consumidor em 3 estados americanos. Eu estive primeiro no distrito de Washington, 3 unidades da federação, né, nos Estados Unidos. O distrito de Washington, o estado de Ohio e da Califórnia. E lá me chamou a atenção, no estado da Califórnia, primeiro uma fala de um fornecedor lá no estado de Ohio, que ele detestaria ter que enfrentar a justiça americana por qualquer processo. Então, é uma justiça temida. Então, eu detestaria ter que enfrentar a justiça americana. É um pouco do senso comum do cidadão americano. Aqui no Brasil, o devedor manda você para a justiça, porque é tido como uma espécie de favor para ele, o consumidor, processá-lo, porque ele ganha tempo. Ele ganha tempo, amanhã não tem patrimônio para responder, então isso mostra um pouco de descrença no sistema judicial. Segundo ponto, né? Em Ohio, me chamou muita atenção o reporte, né, o relatório de um caso em que o PROCON da Califórnia, a Consumers Affairs, atuou. Como é que esse caso começou? Esse caso começou da seguinte maneira. Tinha uma loja que ela também, entre uma loja de departamento, que também fazia manutenção de veículos. E os consumidores começaram a reclamar que deixavam o carro lá para um conserto e sempre recebiam ligação, olha,
Olha, você deixou aqui para ver o problema no freio, mas você está com problema também no pneu, você está com problema também no ar-condicionado. E o consumidor acredita. Então, no primeiro mês chegaram 10 casos, depois 100 casos, depois 500 casos. Daí, a autoridade do consumidor da Califórnia virou. Isso aqui não é só um problema individual do consumidor. Isso já virou um problema da sociedade, dessa loja, com relação à sociedade. Então, temos que abrir uma investigação. E quando foi abrir essa investigação, não foi só o PROCON da Califórnia que foi para cima dessa loja de departamentos. Foi o xerife, o delegado, que aqui nós temos a Delegacia de Defesa do Consumidor também. E foi também o General Attorney, que é o procurador-geral, a Procuradoria-Geral do Estado da Califórnia. Porque todos são Estado. Todos são Estado. E os Estados, é o seguinte, quando descumpre a lei em um setor, faz mal para todo o Estado, porque o Estado perde credibilidade. Cercaram essa loja de departamento numa investigação. No meio da investigação, ela pediu para parar a investigação e suspendeu o processo. Admitiu culpa. Admitiu que realmente lesava os consumidores. Olha só. Porque aí tiveram nesse contexto depoimentos de fornecedor, de consumidores, de prepostos da empresa, dizendo que com a pressão da empresa para eles aumentarem o faturamento, baterem as metas, eles acabavam inventando serviços para o consumidor. Olha só. A empresa, de imediato, foi multada em 100 milhões de dólares na época e ela pediu para suspender o processo. Foi suspenso o processo com uma condição. Se ela voltasse a reincidir, a multa triplicaria. E ela responderia, além do processo administrativo, um processo na justiça. Isso que se chama desestimular o mau fornecedor. Não só aquele fornecedor, mas outros que estão à volta, dizendo, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, tem essa eu vou ser penalizado. Aqui no Brasil, não tem esse diálogo institucional. Infelizmente. O PROCON não tem um diálogo efetivo com a Delegacia de Defesa do Consumidor, do Direito do Consumidor. Tem algum diálogo, mas não um diálogo dos moldes de estados eficientes. Sim. Não tem um diálogo com o Ministério Público de Defesa do Consumidor. Não tem um diálogo com as agências reguladoras. Não tem um diálogo com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ou seja, é tudo muito incipiente. E tem muita interferência política ainda. Muita interferência política. Resultado, o fornecedor se sente à vontade para violar a lei. E isso acaba gerando o quê? Muitos processos na justiça. Mostra que o nosso sistema está doente. Não por falta de uma boa lei, é por falta de atuação do Estado na aplicação da lei. Muito obrigada, Paulo. Mas você quer ver um outro setor que falta no Código de Defesa do Consumidor, só para concluir? Diga. Educação para o consumo. Isso a gente tem falado aqui constantemente, né? Sabe, e quantos momentos a educação para o consumo é citada no Código de Defesa do Consumidor? Pelo menos 6 vezes. A importância da educação para o consumo. Porque a educação para o consumo vai fortalecer esse consumidor com mais informações, com mais formação a respeito de vários produtos e serviços que toda família de porte médio vive consumindo. E ele vai saber negociar melhor, ele vai saber se proteger melhor, inclusive da questão financeira que a gente vive falando aqui, de como gerir melhor o seu próprio orçamento, de como fazer um consumo sustentável, de como evitar o endividamento. Saber a lógica do contrato, vai comprar um imóvel da casa própria, presta atenção nesses pontos específicos. Isso tudo é na educação para o consumo. Que o Brasil tem ações isoladas, mas não tem uma ação sistematizada. O dia que melhorar a educação para o consumo no Brasil, o consumidor estará melhor protegido. Sensacional. Bem, hoje, Paulo Roque com a gente aqui, toda sexta-feira, falando sobre o direito do consumidor, marcando agora o aniversário do Código. E daqui a pouco é o aniversário dele, né? Amanhã! Amanhã, feliz aniversário antecipado. Olha que interessante, né? Perto do aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Muito bacana. Muito obrigado, Bárbara. Muito Parabéns, obrigado pelo seu Paulo, carinho. e obrigada pelo carinho também, pelas informações aqui toda sexta. Eu aprendo sempre muito e fazer esse programa com você, para mim, é uma gratidão a Deus sempre. Muito obrigado. Vamos juntos.